o trabalho. Para a gente começar a conversar, vê se eu estou errado. O Flamengo ganhou 2 partidas, que eu não consigo lembrar contra quem. Foram 2 jogos seguidos, acho que Goiás e mais um. Aí o Flamengo perdeu... Oi? Grêmio, não? Não, o Grêmio foi agora, passada, né? Não, o Grêmio foi agora. Ele vinha de 2 vitórias seguidas, aí ele perdeu para o Atlético Paranaense, não é isso? Isso. Agora 2 vitórias seguidas de novo, o Grêmio e o Sport. Nesses 5 jogos, nesses 15 pontos, ele ganhou 12 e perdeu 3. E eu me lembro que na derrota para o Atlético Paranaense, foi contra o Palmeiras. Estão me falando aqui, Palmeiras, né? A Juliana... Isso, Palmeiras, ganhou do Palmeiras. Então, ele ganhou do Goiás, ganhou do Palmeiras, perdeu do Atlético, ganhou do Grêmio e ganhou do Sport. Eu me lembro que depois da derrota contra o Atlético, falou-se assim, chegou-se a falar, eu cheguei a ouvir assim, se não for campeão brasileiro, não tem Rogério Ceni na sequência de 2021. E eu não sei se vai ter Rogério Ceni, a gente vai falar daqui a pouco, São Paulo está sem treinador. Qual é essa relação, gente? Flamengo, Rogério, time, escalação. A escalação, eu estou achando ótimo. O conceito de trazer o Arão para a zaga, botar o Diego no meio. Alguns dizem assim, tá vendo? Não, o Arão de zagueiro hoje não perdeu. Se ficar assim, perdeu, não serve o Arão. Ganhou, o Arão foi bem. Aí é meio louco. Como é que vocês estão agora entendendo? Que são, veja só, vou de novo, em 15 pontos e 12 conquistados. O problema é que o Flamengo não esquece o Jorge Jesus. Quando eu falo Flamengo, não é o clube, é o universo Flamengo, é a torcida Flamengo, é o pessoal que vive o dia a dia. E tudo é comparado com o que aconteceu com o Jorge Jesus. Por isso que o Rogério tem essa pressão absurda em cima dele. Ninguém está julgando o que o Rogério faz pelo que o Rogério faz. Está comparando. Está comparando com o Jorge Jesus. O que você ia falar? Eu ia falar o seguinte, o problema não é quem chega, o problema é que o Internacional continua. Exato. Esse que é o problema. O Flamengo chegou, quem o para o Internacional. Chegou, e o Inter continua. Se o Inter continuar nessa pegada, podem chegar todos os outros 19, que não vai conseguir. Mas tem Flamengo e Inter ainda. Não, tem Flamengo e Inter. Não, tem, mas é um ponto. Não, um ponto. Ele tem um ponto de sossego. Mas esse é o jogo que pode... Não, pode. Tudo bem. Vamos supor que corra tudo do jeito igualzinho que está. Quando chegar Flamengo e Inter, são 4 pontos de diferença. Exato. O Flamengo ganha do Inter. Fica um. Aí a última rodada, Inter e Corinthians e São Paulo e na Flamengo. penúltima, né? Inter e Flamengo. Penúltimo. Aí decide o campeonato. Mas pro Flamengo, não pelo Flamengo, pela bola do Flamengo, pelo time do Flamengo. Eu acho o time do Flamengo o melhor time. O elenco o melhor time. Foi aquele que desmanchou 2019, né? Desmanchou a América do Sul em 2019. Foi o Flamengo. É o mesmo time. Então, para mim, é o melhor. Só que o Inter engatou uma sequência de 9 vitórias na reta final do campeonato e agora só faltam 5. Então, o meu raciocínio é em cima de lógica. Por exemplo, um time que ganha 9 seguidas, assim, é meio improvável que ele perca 2 de 5. Sem dúvida. Um time que ganhou 9. Então, é isso. Então, na minha cabeça é o seguinte, o lance não é quem chega. O lance real quem para. É que o Internacional está continuando. E a gente estava conversando, lembra algumas semanas, Gão, que a gente fez uma brincadeira com Fórmula 1, da distância que o primeiro tem para o segundo, e quantas voltas faltam para acabar a corrida. Faltam poucas voltas para acabar a corrida. Pode quebrar o carro, pode furar o pneu, pode acontecer um monte de coisa. Mas agora, para parar agora, né? Se eles ficarem trocando pontos, a vantagem do Inter é extremamente significativa, mesmo com o confronto direto com o Flamengo. Mas eu acho que não tem nada decidido, não. Tem que ver os adversários, esse estudo da tabela. Eu acho que quinta-feira é um dia para a gente dizer, opa, agora faltam 4. O Inter tem um jogo dificílimo com o Atlético Paranaense lá no campo do Atlético, o Atlético do Paulo Autuori fazendo uma campanha maravilhosa, mais um treinador veterano e extremamente competente, fazendo um grande trabalho. O Flamengo tem um clássico com o Vasco, clássico é clássico, e o Luxemburgo lutando com o Vasco para o Vasco não cair, e teoricamente, respeitando todos, a vantagem do Atlético nesse meio de semana. Se os 3 passarem, quem é que vai deixar ponto? Ou seja, a cada rodada acho que fica uma continha assim. Eu também não sei quem vai ser técnico do São Paulo, mas
também já não tiro da briga. Eu já não tiro mais ninguém da briga. Aliás, são 3 brigas, né? Você tem uma briga pelo título, tem uma briga que nunca existiu. Depois, quando você mostrar a tabela, Kleber, quantos times têm 45 pontos brigando por uma 8ª vaga da Libertadores? Porque o Palmeiras garantiu a 7ª. Exatamente. E podem ser 8. Quantos times tem com 45 pontos? E depois a briga encardida lá embaixo. Não, Olha a tabela aí. Praticamente serão 8, né? Porque assim, por que nós vamos imaginar que o Palmeiras e o Grêmio vão desabar na tabela, né? Então, independentemente de quem for campeão da Copa do Brasil, até o 8º lugar vai para a Libertadores. Hoje é o Atlético Paranaense. Né? Agora, Atlético Paranaense, Ceará, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense têm 45 pontos. E nós vamos ter e o Bragantino 44. Acho que aí parou a briga de Libertadores. Aí do Vasco para baixo é a briga para não entrar naquela zona vermelha ali e para eventualmente chegar na Copa Sul-Americana. Tem o Santos e Corinthians. Tem Corinthians e Ceará depois de amanhã, depois tem Santos e Corinthians na outra quarta e vai ter confronto entre eles. No final de semana tem Flamengo e Bragantino, que é um jogo pra gente ficar de olho também, porque o Olha que Bragantino é um dos jogão, melhores times do segundo turno. Olha que jogo. Vai ter muito confronto ali. Cara, é uma loucura. Maestro, eu nunca vi, eu acho que você também não, Kleber, Casa, somos os Nori, os mais antigos aqui, eu nunca vi 6 times brigando por uma vaga de Libertadores com o mesmo número de pontos a 5 rodadas da final. Isso nunca existiu. Você vê que a briga, por exemplo, lá em cima, você tem um grupo. Você tem desse grupo que está brigando pela Libertadores e tem a galera lá embaixo que está na mesma luta. Ô Kleber, eu volto sempre àquela minha teoria, vocês estavam falando de ganhou 8 jogos seguidos, agora o Inter ganhou 10 seguidos. 9. Aquela teoria de você dividir o campeonato em 3 partes, que são 38 rodadas, certo? Então, o que acontece? Essa última parte, que são 12, 13 jogos, quando você consegue engatar de fila 6, 7, 8 vitórias, isso te dá diferença. A diferença maior é o seguinte, o Inter depende única e exclusivamente dos seus resultados. Todos os outros têm que torcer. É lógico que pode acontecer de tudo, né? Principalmente porque esse é um campeonato muito atípico, muito diferente de todos os outros que a gente já viveu, né? E cada hora é um problema que acontece. Mas quem entra nessa fase agora, engatando, né, as vitórias, como está acontecendo com o Inter, é uma vantagem muito grande. Porque, como o Casa falou, se você já está a 10 sem perder, não é possível. Só se acontecer um desastre, né? De você perder 2, 3 seguidas assim, descarrilar o trem. E é coisa, pelo menos, que a gente tem visto que não está acontecendo, entendeu? Os outros estão dependendo sempre de torcer contra o Inter. E esse é um outro ponto, né? O Inter depende única e exclusivamente dos seus resultados. E é o único que... Não podemos esquecer que o Atlético está aproveitando todos os jogos em casa e que o Flamengo fez um segundo tempo contra o Grêmio e um primeiro tempo hoje contra o Sport de Flamengo de 19. Mas essa oscilação é que faz a diferença, Galvão, entendeu? Essa ali, porque o segundo tempo contra o Grêmio, você olha o primeiro tempo de hoje contra o Sport, são tempos completamente distintos, né? O primeiro do jogo da semana passada e o segundo tempo de hoje. Você vê a diferença que é de intensidade, de esquemas que quando o Flamengo consegue, principalmente, fazer aquela marcação agressiva da época do JJ, todas as coisas funcionam. Por quê? Você tem 4 homens agora no meio-campo: Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. São 4 caras com trato com a bola, excepcional, inteligente, bom passe, tudo isso. E você tem 2 caras na frente que te dão a opção de um passe a qualquer momento, com boas finalizações, que é o Gabriel e o Bruno Henrique. Só que não consegue manter esse mesmo nível, coisa que aconteceu em 2019, durante os 2 tempos. Se conseguisse isso, realmente estava mais do que na briga. Só que oscila demais, né? Às vezes um tempo faz bem demais, como aconteceu hoje, que poderia ter decidido o jogo, e o segundo tempo bem abaixo. Deixa eu mostrar para vocês. 3-0, mas 3-0 e poderia ter ganho de muito mais. E é muito difícil jogar com o Sport lá na Ilha do Retiro, hein? Pela importância, pelo peso, pela camisa, pelo técnico, pela forma cautelosa com que o time joga. Foi um resultado marcante. Assim como o de ontem do Inter,
Eu vou destacar uma frase do Abel que eu acho muito bacana. Ele dizer duas coisas. Uma, o Lomba saindo de campo e dizendo assim: o Abel nos explicou como é que o Bragantino ia na quarta, nos explicou na quinta, nos explicou na sexta, nos explicou no sábado, falou da pré-eleição e nós só fomos conseguir achar marcação em cima deles no segundo tempo. Ou seja, o time do Bragantino está tão bem assim e o Abel teve todo esse cuidado. E depois, sabe o que eu gostei? Eu gostava quando o Muricy falava de basquete, que ele aprendeu muito com basquete, principalmente para marcação. O Abel usou uma frase ontem e disse assim: gente, futebol às vezes é como luta de boxe. Kleber e eu transmitimos muita luta de boxe dos grandes boxeadores do mundo nos últimos 30 anos, tá certo, Kleber? Dividimos essas transmissões de Tyson, de Holyfield, de Foreman. Eu cheguei a fazer Foreman, cheguei a fazer Muhammad Ali,